Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma edição que eu já tinha curiosidade há muito tempo, desde que ela foi lançada na verdade, mas que eu não tinha comprado ainda porque o preço era abusivo. Eu já falei aqui algumas vezes aqui no canal, né? Em outros vídeos já critiquei isso da Culturama, mas agora a Culturama lançou uma outra edição, agora um formato capa cartão e menor que a edição original num preço mais acessível. Ele é bem mais acessível essa edição aqui. Apesar de hoje você encontrar atualmente, no momento que estou gravando esse vídeo, a edição original, a capa dura, ela tá por 60 patacas na Amazon. Essa edição aqui está sendo lançada por 30. Logo mais deve cair alguma promoção e o preço vai cair mais ainda, né? Mas, enfim, 30 patacas é um preço justo para pagar. Aliás, preço justo, eu até digo que tem um preço até barato pela edição, assim, pelo formato, pelo tamanho. O próprio Grande Monarch Disney tá 40 patacas, e esse daqui é um pouquinho maior, assim, pelo menos o tamanho. Mas enfim, ela, como o próprio nome diz, ela reconta a história do Brasil com os personagens da Disney, no caso especificamente usando o Zé Carioca. Na verdade, ele contando, mas os outros personagens que vão interpretando os vários personagens históricos que a gente teve no Brasil. Primeiro, antes de começar, falar que eu achava que ela ia ser no mesmo formato do Grande Monarch Disney, o tamanho pelo menos, mas não, ela é um pouco maior. Vou usar de comparação a edição que eu fiz aqui, o Retro Review que saiu na terça-feira aí, que eu, na verdade eu acabei de gravar, pra vocês verem um pouco o tamanho aí. É um pouquinho maior, falei capa cartão. Ela é escrita aqui pelo Peninha, não Peninha da Disney, o Peninha da música brasileira aí, ou também conhecido como Eduardo Bueno. Enfim, a história é aquilo, ela começa desde o descobrimento. O Zé vai contando para os meninos a história do descobrimento do Brasil, depois várias outras histórias, eventos históricos. A gente tem a do Américo Vespúcio, tem o Dom Pedro, etc. A gente começa com o Patrão Álvares Cabral, né, descobrindo o Brasil. Tem o Peninha fazendo o papel do Pero Vaz de Peninha, de Caminha, e inclusive é um papel que ele já tinha feito em uma outra, daquelas paródias do Peninha lá dos anos 80, já tinha sido o Pero Vaz de Peninha uma vez. Entre uma história e outra, a gente tem textos falando em Peninha, do Eduardo Bueno aqui, falando um pouco sobre o período histórico que a história que a gente acabou de ler se passa. Aqui entre Papagaios e Patos, ele fala um pouco do descobrimento. Aí a gente tem, o Zé começa a contar a história da expedição do Américo Vespúcio, que aqui é interpretado, entre aspas, pelo Gastão. Tem o Pato Álvares Cabral também, que é o Donald. A história é bem divertida. Para quem gosta de história, talvez vá curtir mais, mas se você não conhece nada da história do Brasil, é bom para você dar um pouco de reconhecimento assim. Com o bom humor de sempre, né, dos personagens Disney. Tem algumas referências, como nesse caso aqui, quando o Pato Álvares Cabral chega e encontra o Zé Carioca. Na verdade é uma versão do Zé Carioca, né? Ele fala aqui que é o Zé que mora nas margens do Rio Carioca. E ele fala aqui, dá cá um abraço, que é a mesma frase que ele fala no primeiro encontro do Donald com o Zé Carioca lá no Alô Amigos. Uma coisa que eu gostei é que não se limita só aos personagens principais da Disney fazendo os personagens assim. Tem vários personagens coadjuvantes participando, tipo, a gente tem o Rocha Vaz, a Rosinha aqui, a gente tem um bafo em uma parte, e tem uma mancha negra aqui falando um dos papéis, aqui falando do caminho do Piabiru. Enfim, eu curti bastante mesmo essa história. Como eu falei, não é a primeira vez que a gente tem uma história recontando a origem do Brasil. A própria do Pedro Vaz de Peninha, que eu comentei agora há pouco, já teve isso lá nos anos 80. A gente teve uma outra versão do Zé Carioca contando o descobrimento do Brasil. E teve o Mickey vivendo o Cristóvão Colombo lá, descobrindo a América. Eu acho que contando toda essa história em vários passos, assim, vários períodos históricos, do início até a declaração de independência, uma história bem interessante, eu curti. A gente tem o Tio Patinha jovem também, fazendo o papel aqui da Corrida do Ouro lá de Minas. Obviamente não podia ser outro personagem, né? E ela é desenhada por vários autores, apesar do roteiro, da ideia e do roteiro, sei lá, do Peninha, do Eduardo Bueno e do Paulo Mafia em várias histórias. Os desenhistas vão se alternando. A gente tem do Irineu Soares Rodrigues, tem do Lederli Mendonça, tem do Moacir Rodrigues Soares. Enfim, curti, eu gostei. Assim, eu já critiquei muito essa edição pelo preço, como eu já falei várias vezes, e continuo criticando. Ó, acho que foi 120, se não mais, patacas que saiu essa edição originalmente. Eu acho que é um preço exorbitante e muito fora da realidade brasileira. Para 30 patacas aqui, eu recomendo fortemente vocês a comprarem. Eu gostei bastante e é o que eu falo. Eu critico a Culturama, a Panini também, mas eu critico quando tem que criticar. A gente tem muito o que criticar, principalmente a Culturama, ultimamente.
Mas quando ela faz uma coisa boa, a gente tem que elogiar. E esse relançamento aqui, com preço mais acessível, no formato menorzinho, mais convidativo, bem louvável. Aqui a gente tem o Mickey na época, encontrando Dom Pedro aqui, na época do descobrimento não, da proclamação da independência. Recomendo bastante o quadro famoso aqui da Declaração de Independência. Eu não sou muito fã de história, assim, não é a minha matéria preferida. Porém, contudo, entretanto, ainda todavia, eu gostei bastante. Eu sempre gostei dessas histórias que os personagens da Disney retratam momentos da história. Essas que eu já citei ao longo do vídeo aqui, do Mickey na Descobrimento na América. A própria Patata Faz História, né? Que tem várias dessas histórias dos personagens vivendo pessoas que existiram de verdade. No final a gente tem aquele clássico guia de personagem, esboço, etc. E é isso. Essa foi a edição do Zé Carioca Conta a História do Brasil. Uma edição que vocês têm que comprar, é muito interessante. Como eu falei, o preço, o formato, etc. é justo. Ela está disponível na Amazon, mas logo deve estar chegando nas bancas aí pelo Brasil. Ou não, porque as revistas da Culturama quase nunca chegam nas bancas. É uma das maiores reclamações que eu vejo aí no canal. Mas enfim, se vocês conseguirem comprar, comprem. Comprem no link da Amazon, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Isso ajuda, vai me dar umas pataquinhas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é aquilo, né, que eu sempre falo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.